Líderes Futuristas é um programa que conta histórias, cases de sucesso. E vocês aí de casa já sabem que aqui a gente conta histórias inspiradoras. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, doutora Caiane Vieira. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem, Bárbara? Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Hoje a gente vai contar a história da doutora Caiane, ela que é formada em fisioterapia, biomedicina e agora está fazendo medicina. E Caiane, conta pra gente como que nasceu essa vontade de ser da área da saúde, por que a fisioterapia, depois a biomedicina e agora a medicina. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Foi uma escadinha, né? Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 18 anos, mas desde pequenininha eu sempre disse que eu ia cuidar de pessoas. Então era um propósito assim, que as brincadeiras tudo já era voltada a cuidar das bonecas. Das bonecas. Das bonecas. E aí foi que, na época, assim, os meus pais não tinham condição de pagar uma medicina e eu sempre quis ser médica. Saí de casa com 18 anos e aí comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi com 17 anos, numa clínica com pediatras. Olha que bacana, já conseguiu o trabalho, né, numa clínica. Numa clínica, eu era recepcionista dessa clínica, nunca vou esquecer. Eu trabalhava manhã e tarde para poder estudar à noite, para poder pagar os estudos. Então, naquela época, eu conseguia o quê? Pagar a fisioterapia, que era uma área da saúde, o cuidar das pessoas, né? E aí fiz a fisioterapia me encantou, porque era parte de reabilitação de pacientes e tudo mais. Mas aí, o que aconteceu? Que eu digo que não fui eu que escolhi a área que foi me escolhendo, né? Eu trabalhava pela parte da manhã no hospital, e aí à tarde eu ia para uma clínica de estética, e aí fiz isso por um bom tempo, e as coisas elas foram tomando uma proporção maior, até então que 2, 3 meses eu virei gerente e gestora de uma clínica. E aí assim foi acontecendo as coisas, daí eu fiz a especialização em dermatologia, aí a fisioterapia pagou a biomedicina, porque daí eu queria mais. Naquela época, mais um avanço, né? No avanço das tecnologias e tudo mais, a fisioterapia na época não poderia fazer procedimentos injetáveis e minimamente invasivos. E eu queria esses... E é apaixonante isso, né? Muito pra quem trabalha na área. É, muito porque eu sempre digo, né? Eu não preencho uma boca, eu não faço um botox. Eu proporciono autoestima e saúde e qualidade de vida para os meus pacientes. Então, a fisioterapia me proporcionou eu pagar a biomedicina, comecei a trabalhar com a biomedicina, fiz a especialização em estética, estou terminando meu doutorado. E aí, hoje, com a graça de Deus, assim, hoje eu tenho condição de pagar uma faculdade de medicina, estou fazendo medicina. Se a gente for contabilizar ali, eu digo 40% médica já fiz 40% do curso. E a gente vai fazendo como a gente pode. E hoje eu tenho um consultório próprio. É empreendedora. Um consultório próprio. Hoje eu tenho o meu negócio, tenho os meus pacientes já de anos que vêm da fisioterapia, me acompanham já em torno de uns 8, 9 anos. Olha que bacana. E esses aí vão ser meus futuros pacientes de cirurgia plástica, porque eu estou fazendo medicina para fazer cirurgia plástica. Olha que bacana. E Caiane, a modernidade, né? Agora esses procedimentos estéticos que as pessoas estão tirando procedimentos do rosto que exageraram demais. O que tu me diz sobre isso? Na verdade, assim, ó, eu digo que... É muito excesso, né? É o excesso. Eu sou uma profissional que o menos é mais, né? E eu acho que, na verdade, a gente não tem que seguir um padrão de beleza. A sociedade te impõe um padrão de beleza. E aí, em 2000 é peito grande, boca grande, tudo grande. Aí hoje a gente sabe que é mais pela naturalidade dos procedimentos. O menos é mais, uma boca mais natural, um peito mais natural, tudo mais natural. E eu sempre digo que não existe padrão de beleza. Existe uma pessoa se olhar no espelho e se sentir bem com o que está vendo. E esse é o padrão de beleza, que é o teu padrão de beleza da Bárbara, é o meu padrão de beleza da Caiane. A gente não tem que seguir o que a sociedade está nos impondo como bonito, o que é feio. E se sentir bem contigo mesmo. E hoje em dia, as próprias redes sociais, né, fazem com que as pessoas olhem a Caiane, olhem a Bárbara
como perfeitas, como lindas, e a gente não é perfeitas e lindas, não, né? Não, muito diferente. diferente. Toda mulher é linda, mas que nem eu digo, eu me dou o luxo de ser feia, eu não tenho problema. Não, tem dias e dias. A minha mãe vinha no carro conversando comigo e dizendo assim, Bárbara, minha filha, tu não fez uma maquiagem, eu já vou fazer, não tem problema com isso, entendeu? Sim. Tem gente que não tem, que é amarrado a estar perfeito, né? Não, e a gente tá longe de ser perfeito. E na estética é assim também, né? A gente tem uma autocobrança muito grande, assim, de padrões que ficam impondo, mas eu vou te falar assim, eu não sigo esses padrões, tá? Tanto que todos os meus pacientes que me seguem, eles seguem mais pela naturalidade e eu sempre digo, é um gerenciamento do teu envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, mas com qual qualidade tu quer envelhecer? Tu quer envelhecer, te proporcionar uma saúde, um bem-estar, uma qualidade, entende? Que tu te olha e tu se sinta bem. Tu não vai estar esticada e achando que tu tem 70 anos e tu tem 20 anos. Não, tu tem 70 anos. E que bonito que tu tem 70 anos, né? Olha quanta história tu já teve. Quanta história, né? Sim. Mas hoje em dia, antigamente, as pessoas de 60 anos eram velhas, né? Na época da nossa avó, da nossa bisa. Hoje em dia, até a minha própria mãe, daqui a pouco ela tá mais jovem que eu, sabe? Porque é pálpebra, é aqui em cima da sobrancelha, é a boca, é a papada, daí tu olha, a pessoa tá perfeita. Então, é uma coisa que vai levando a outra e hoje em dia as pessoas parecem que as pessoas de 50 são as de 36, 38. A gente retarda o envelhecimento. A gente retarda o envelhecimento, isso que é o mais bacana. E foi isso que te fez se apaixonar pela biomedicina, pela estética? Na verdade, quando eu fazia faculdade, eu nunca vou esquecer isso, quando eu fazia faculdade de fisioterapia, teve um professor que falou assim, nossa, Caiane, mas tu é tão inteligente, tu tem certeza que tu quer ficar fazendo isso? Fazendo isso e apalpando, sabe, uma coisa tão fútil, falava assim. E aí eu falei, não, mas é que tu tá enganado. Isso não é futilidade. Isso daí, tu não tem noção de quantas pessoas chegam no meu consultório depressivas e tomam remédios controlados há anos. E depois que a gente vai modificando aos pouquinhos, elas deixam de tomar remédio. Porque elas saem de uma depressão. Tu sabe, Caiane, que esses tempos eu entrevistei uma assistente social, ela é diretora do São Pedro. E ela é uma trans. Que ela fez uma transição e ela estava contando que a fome leva à loucura, né? E a pessoa com a autoestima também começa a ficar pirada, né? Sim, total, porque tu cai numa depressão profunda. E eu não digo nem em relação à estética em si. Por N fatores emocionais, hoje a sociedade está doente de saúde mental. E a sociedade te obriga a estar no padrão, né? A todo tempo. O padrão que ele é inexistente, porque que nem tu falou, em 2000 era uma coisa, era as pampaquete, as paniquete, e hoje em dia é as princesas, né, que é tudo natural, que é o peito natural, não é mais aquele peitão, não é mais aquele bundão, que é bonito. Então, são padrões que uma hora toma coisa, outra hora outra. Né? Exatamente, e se modifica todo o tempo. E o que é mais procurado? Depende muito. Hoje, assim, faço procedimentos botox, preenchimento de boca, fios, bioestimulador, mas hoje a gente faz um gerenciamento dessa pele. Não adianta fazer um botox, tratar a pele. Não adianta tu fazer um botox tendo uma qualidade de pele ruim, sem hidratação, essa pele está... Mas tu como fez especialização em dermato, tu ajudou bastante. Tu já consegue diagnosticar melhor, né? Sim, questão de hidratação, da qualidade da pele. E como que é feita essa hidratação? Na verdade, assim, tem inúmeros procedimentos que a gente pode fazer de hidratação, né? Injetáveis principalmente, né? Então a gente faz um protocolo que
tanto suplementar esse paciente com vitaminas, porque o que acontece? A gente tem que proteger o paciente, como a pele, de dentro para fora e de fora para dentro. Não adianta nada eu passar algo tópico fora se o dentro não está contribuindo. Então eu suplemento os pacientes com vitaminas, a gente faz vários tratamentos faciais, com máscaras, com peelings, enfim, inúmeros procedimentos que dá uma qualidade da pele melhor. Então a gente gerencia essa pele o ano todo e aí sim, daí tu vai lá e tem uma qualidade boa, e aí tu faz o teu preenchimento, o teu botox, e aí esses procedimentos eles vão durar mais. O que tu me diz sobre o preenchimento labial? Porque tem muitas mulheres que gostam do exagero, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Não acho bacana, porque eu acho que tu tem que, na verdade, a gente tem coxinhas de gordura em todo o nossa face, enfim, e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses coxinhas de gordura, e a boca vai ficando pequenininha, entrando pra dentro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reestabelecer essa boca da maneira como ela era antes, quando era mais jovem. Então, eu acredito que o natural fique mais bonito do que tu olhar uma bocona e dizer assim, olha, nossa, ela fez a boca. Algumas bocas ficam, parece boca de pato, né? Sim, viram. Por excesso de produto. E o que eu ia te perguntar? Eu fiz um procedimento uma vez e o meu metabolismo ele é acelerado. Então, o meu preenchimento, ele sumiu. Assim, em menos de um mês e meio, eu já não tinha mais nada. Isso é por causa do metabolismo mesmo da pessoa? Na verdade, por inúmeros fatores, tá? Se uma pessoa faz atividade física frequente, tu acelera o teu metabolismo e tu perde todos os, vamos dizer assim, os produtos que tu tá ali, porque tu acelera muito. Se tu não toma água, o ácido hialurônico ele é rico em água. Se tu não toma água, tu entende que aqui tá cheio de água, o teu organismo tá faltando água, ele puxa todo o produto que tem na tua boca e ele degrada com mais facilidade porque teu organismo está desidratado. Então, para suprir a necessidade da desidratação, puxa da boca. Então, assim, quando a gente está desidratado, quando a gente faz atividade física com maior regularidade, isso tudo, faltas de vitaminas, são inúmeros fatores. Não, assim, às vezes a gente diz assim, não durou, o produto é ruim, ou a técnica, ou daqui a pouco, ou a técnica foi mal aplicada. Não pode ser isso, como também pode ser fatores internos da pessoa. Né? Metabolismo acelerado, desidratação, falta de vitaminas, enfim, tem inúmeros fatores. Não, a gente não consegue isolar, deixar separado. Foi por causa disso ou foi por causa daquilo. Não, tem vários fatores para serem vistos. Entendi. E Kaiane, eu fiz o procedimento, ele, né, o meu metabolismo é acelerado e criou uma bolinha com o produto. Eu tenho ela até hoje, que tem que desmanchar e tirar. Só sobrou a bolinha. O que é isso? Um nódulo que se forma pelo, que nem eu falei, o ácido hialurônico ele é rico em água. Então, quando a gente bota um pouquinho mais, um excesso, vamos dizer assim, porque a gente não é simétrico dos dois lados. Então, a gente pode colocar um pouquinho de um lado do que de outro de produto. Então, esse excesso de produto, um pouquinho mais de um lado do que de outro, pode ocasionar nódulos, que é um nódulozinho feito, né? Ele encapsula e fica uma bolinha. E aquela bolinha, ela pode ser retirada com hialuronidase, que é uma enzima que degrada esses nódulos, degrada o ácido hialurônico. Então, aí tu vai no consultório, aplica pontualmente naquele nódulozinho e aquele nódulozinho ele se desmancha. Olha só, né? É bom perguntar para uma especialista que tira nossas dúvidas. E Kaiane, o bigode chinês, algumas pessoas dizem que preencher é bom e outras dizem que não, tem que subir, preencher no rosto e subir do que preencher o bigode. Explica pra gente qual a diferença de preencher o bigode e por que é melhor fazer no rosto, subir o rosto, que o bigode é feito como que se chama, sazonal? Malar. Na verdade, o que desce? Isso, na verdade, acontece um desabamento facial natural que vem do temporal e ele vem empurrando o malar zigomático e vem ocasionando esse sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, e as linhas de marionete que começam a marcar aqui embaixo, pelo desabamento. Já está eu marcada. Bárbara está marcada. Mas a gente resolve. Então, assim, vamos dar um exemplo bem prático. Quando a gente tem um buraco na nossa casa e a gente quer tapar esse buraco, o que a gente faz? A gente vai lá e passa uma massa corrida no buraco. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ele vai começar a corroer.
E como ele vai corroer, a gente acaba perdendo ele. Se a gente for fazer uma hidratação, continua. Como a gente vai fazendo uma hidratação, o que vai acontecer? A gente vai preencher essa área e a gente preenchendo essa área, a gente não está tratando essa área, a gente não está tratando, a gente está só tapando aquele buraco, aquela imperfeição ali. Então, o ideal seria, o que seria o melhor? Colocar bioestimulador de colágeno na região temporal para dar uma grudada nessa pele e dar uma sustentada nessa pele na região lá de cima que está ocasionando esse desabamento. Então a gente cessa esse desabamento para que ela não caia mais e ir tratando essa pele aqui embaixo também. Então a gente pode colocar bioestimulador daqui para dar uma grudada na pele, colocar pontos de sustentação aqui em cima na região. Seria fios? Na verdade, os fios, eles dão um tracionamento e com o passar do tempo eles estimulam o colágeno. A gente pode colocar fio, mas a gente pode fazer que a gente chama de uns pontos de sustentação, que a gente chama de MD codes, que a gente faz pontos de sustentação específico em algumas áreas para dar uma levantada. E aí, claro, nessa região aqui, como ela está marcada, a gente pode entrar com uma cânula, soltar essa linha de expressão e dar uma hidratada com ácido hialurônico, que não é preenchimento, e sim hidratação para essa área. Hidratação. E, Caiane, outra dúvida, né? Não só minha, mas os telespectadores também, né? A partir de que idade pode se começar a fazer botox? Porque diz que o botox é uma prevenção, né? Uma prevenção, ele é preventivo. Então, assim, na verdade, não tem uma idade específica para fazer botox. Claro que a pessoa tem que passar ali pela adolescência toda e chegar na fase adulta. Então, vamos dizer que a partir dos 22 anos já se possa fazer botox, porque ele é uma maneira preventiva. Obviamente, a gente coloca em menor quantidade numa pessoa de 22 anos do que a gente vai botar numa pessoa de 50 anos. E a gente vai prevenir com que faça o quê? Com que faça aquelas linhas de expressões que a gente faz com o passar do tempo naturalmente, né? Que a gente paralisa. O botox faz o quê? Paralisação muscular. Então a gente paralisa aquela musculatura para que aquela pessoa não tenha aquelas expressões mais fortes que ocasionam aquelas linhas. Mas a sociedade em si, né? As pessoas em si, elas não são informadas que o botox ele é uma prevenção, né? Não são. Mas, muitas pessoas não sabem, né? Não sabem. Eu comecei a aplicar botox com 25 anos. E a biomédica em Brasília me disse que era uma prevenção. Aí, como todo curioso, vai pesquisar para ver se é verídico, se é verdade, né? E sim, é uma prevenção. Outra, Caiane. O rosto da gente, a nossa face, ela começa a cair. Vou usar esse termo, que eu não sei o termo técnico. Por quê? Com que idade, né? Um exemplo, no meu caso, eu vou puxar para mim, pessoal, porque é a maneira que eu posso mostrar exemplos, tá? No meu caso, no meu ver, tá? O meu caso seria por ser efeito sanfona, emagrece, engorda 3 quilos, 4 quilos, emagrece toda hora. Então a face cai por isso também. Pode ser uma contribuição. A partir dos 30 anos de idade, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Olha só. Ao ano. Então eu já perdi 3%. Então a gente vai perdendo. E a questão de vai e volta, né? O que nem tu falaste, sanfona. Sim, pode ocasionar, porque o que acontece? A gente tem um esvaziamento de gordura de tecido adiposo e a gente coloca o tecido adiposo, esvazia e coloca. E a pele, ela se distende e retorna, se distende e retorna. Então, esse distende e retorna, sim, pode ocasionar também a flacidez de pele. Esse desabamento que tu deve estar sentindo aos pouquinhos. Aos pouquinhos e por fotos, porque às vezes pessoalmente a gente não... A gente não nota, porque a gente se olha, nota, né? E eu fiz um procedimento de hidroxapatita de cálcio em 2021 no glúteo. Perfeito. E a biomédica me olhou e falou assim: Bárbara, será que teu bigode chinês, ele rasgou da Covid? Porque muitas pacientes minhas tiveram bigode chinês, ele rasgou de fato da Covid.
E aí eu olhei pra ela assim, disse assim, o que é o bigode chinês? Que eu não tinha o conhecimento, né? E pra mim eu não tinha notado nem no espelho que eu estava com o bigode rasgado pra baixo. Na verdade, assim, ó, relação direta, não. Mas podemos daqui a pouco analisar uma relação indireta. Pacientes que daqui a pouco emagreceram demais, ficaram acamados, perderam daqui a pouco gordura nesse período. Aí sim, porque acontece exatamente isso. Tu perdeu peso e tu voltou, perdeu e voltou. E aí, normalmente, os pacientes com Covid, que ficaram acamados, enfim, daqui a pouco ficaram, né, com menos gordura no seu corpo. Então, a gente pode, daqui a pouco, pensar numa linha indireta, não direta. Não vejo ainda uma ligação direta com o Covid. E Caiane, conta pra gente também que tu virou empreendedora, né? Sim. E aqui a gente empodera mulheres empreendedoras também, né? Porque a gente conta casos, histórias de cases de sucesso. Então, eu queria que tu contasse pra gente como que foi, né, essa migração para o empreendedorismo e como que tu se sente empreendendo hoje em dia? Muito feliz e eu digo que foi a melhor escolha, assim. No começo dá um pouquinho de medo e a gente tem que ir com medo mesmo, porque durante 15 anos eu sempre fui coordenadora e gestora de clínicas e franquias de estética. Olha que legal. Isso me deu um know-how muito grande, assim, para saber o que eu poderia fazer melhor e o que eu não faria no lugar que eu tivesse. Então, eu trabalhei muito com isso. Então, assim, eu trabalhei em diversas franquias e aí fiz a minha cartela de clientes. Eu, assim, não abri um negócio do zero. Hoje eu estou querendo abrir um negócio, vou abrir. Não. Eu fui fazendo uma migração, eu fui fazendo o meu nome, a minha cartela de clientes, fui conquistando aos pouquinhos o meu espaço ali e todas as clínicas que eu ia, os meus clientes me acompanhavam, meus pacientes me acompanhavam. E aí quando eu vi que, eu tenho bastante paciente e tudo mais, eles me acompanham, em cada clínica que eu vou eles me acompanham, eu falei, por que não abrir o meu negócio e fazer os meus horários e ter uma qualidade de vida, porque eu tava inundada, não que hoje eu não esteja inundada de trabalho, mas antes era 14 horas insanas, assim, hoje eu digo que eu me dou o luxo de fechar um dia na minha agenda e fazer as minhas coisas pessoais. Ir no cabeleireiro, ir no médico, fazer meus exames. Fazer a unha, dar uma caminhada. Fazer minha atividade física, ter uma qualidade de vida com a minha família, que eu queria muito construir uma família, né? Hoje eu tenho uma filhinha. Legal. Então, assim, eu queria isso. Então, eu fiz essa migração, eu trabalhei esses 15 anos muito fortemente. Eu trabalhei, estudei bastante e aí quando eu vi que eu estava preparada para isso foi quando eu fiz o meu consultório conjuntamente. Então eu trabalhava das 9 às 6 da tarde numa franquia e eu ia das 6 da tarde às 10 da noite trabalhando no meu consultório. E aí aquela coisa começou a apertar de horário, não conseguia mais. E aí foi um momento que aí eu pedi demissão dessa franquia e segui meu caminho na minha clínica. A minha clínica hoje, meu consultório médico hoje tem já 4 anos. Olha que legal. 4 anos. E fica onde, Caiane? No Mediplex, na Santana, na Rua Gomes Jardim, ali juntamente com o Blank. Porto Alegre? Sim, aqui em Porto Alegre, juntamente ali com o Hospital de Plástica, o Blank. Que é uniu o útil ao agradável. Sim. Pegou uma zona bem boa de trabalhar. Uma região central, né? Aonde eu desço, porque hoje eu tô fazendo medicina e eu quero fazer cirurgia plástica, então hoje eu desço, tenho vários cirurgiões plásticos que eu acompanho as cirurgias para aprender, inclusive. E então, assim, ficou muito bom ali. E hoje já tenho 4 anos, eu digo que eu sou a minha empresa, né? Porque hoje eu que faço, como eu fazia a gestão de 20 e poucas pessoas, quando eu fui trabalhar e abrir o meu negócio, eu falei assim, eu preciso estar sozinha aqui. Eu não quero ter muitos funcionários, pensei eu no começo. Pensei, eu não quero me incomodar, não quero... Só uma secretária. Quero chegar em casa, botar minha cabecinha no travesseiro, dormir tranquila, sabendo que eu fiz o melhor, eu atendi, porque antes eu respondia pelo atendimento do outro, né? Então,
foi assim indo. E lidar com pessoas é difícil, Muito. né? O que era mais, assim, desafiante para mim era a gestão de pessoas. De pessoas. De pessoas, de funcionários, inclusive, assim. Porque de paciente, eu dizia, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu quero fazer, e é isso, sabe? E aí foi quando eu abri o meu negócio, fiz o meu negócio girar, ele gira muito bem, há 4 anos já nesse mesmo local. Agora eu tô ampliando ele. Hoje ali a gente tem, no meu consultório, ele tem 40 metros quadrados, hoje eu preciso de pelo menos 80. Então eu já tô vendo pra gente ampliar, pra ir pra 80, daí provavelmente a gente vai mudar pra uma outra região ali pertinho do Iguatemi. Mas foi indo e tá crescendo cada vez mais, assim. E conta pra gente essa migração, porque ela migra de áreas, né, pessoal? Fisioterapia, biomedicina, medicina, cirurgia plástica vai ser no futuro, empreendedora, ela é multinível, né? E agora ela é mãe. Conta pra gente como é que tá a tua fase de mãe com o trabalho, com a profissão. Foi e tá sendo um desafio muito grande, constante, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar e muito de trabalhar, assim, muito, muito. E eu nunca me via mãe, assim. E aí foi quando eu encontrei meu marido na vida, assim, e aí eu disse, eu quero ser mãe, porque eu vi que era aquela pessoa e eu quero ser mãe. E aí eu inundada de trabalho e tudo mais, eu digo, meu Deus, e agora? Porque pra mim sempre foi importante isso. E como sempre foi muito importante, eu sempre colocava o meu trabalho, meus estudos sempre à frente. E isso me deu assim, ela tá vindo e agora como vai ser a minha vida? E aí a gente planejou, obviamente. Mudou tudo. Mudou tudo. E assim, a gente planejou ter ela e quando eu ganhei ela, eu trabalhei até meu último dia. Eu tava com uma barrigona e eu nunca vou esquecer, sábado em maio do ano passado, eu trabalhei no sábado a manhã inteira atendendo o paciente. Sábado à tarde eu ganhei ela de parto normal e graças a Deus, ao meu bom Deus, assim, porque eu pedi a Deus todos os dias que ele me desse que ele me desse forças para que eu trabalhasse até o meu último momento. E que fosse um parto tranquilo, e foi um parto tranquilo, eu cheguei lá, deu 1 hora, eu ganhei ela. E uma semana depois eu tava trabalhando. E obviamente eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Que me ajuda muito, né? Estar comigo e ficar com ela para que eu possa ir pro meu consultório. Mas não ficar com aquele receio de deixar ela também, né? Não, porque ela tá muito bem cuidada, quem me ajuda muito é a minha mãe. Olha só. Então, quem cuida dela pra mim é a minha mãe. Então, eu fico muito tranquila de sair todos os dias de casa e ir trabalhar. E aí, nisso tudo, veio a medicina e aí... Como que nasceu assim? Tá, agora eu estou preparada. Muita coisa. Pra medicina. Conta pra gente. É que na verdade foi tudo uma escadinha, né? Foi uma escadinha. O meu querer sempre foi um sonho e eu não tinha essa condição financeira. Meus pais não tinham, eu não vim de uma família com um poder aquisitivo muito grande. Eu vou ser a primeira médica da minha família. Então, assim, foi uma escadinha. E eu fui me apaixonando por cada área e eu dava o meu melhor em cada área e eu nunca me acostumei com o pouco. Eu sempre queria mais e mais e mais. E eu botava metas e objetivos. Se eu investir tanto na faculdade, eu preciso pelo menos tirar o dobro disso, porque eu preciso pagar a faculdade que eu já investi e ter o meu lucro. Então eu sempre botava metas. Sempre o pensamento de gestora, né? Gestora e empreendedora, sempre. Desde o início, assim. Sempre foi o papel. Eu sempre via e as pessoas, elas são hipócritas de dizer que não, porque assim, você paga as suas contas e o seu boleto com um negócio. O negócio ele tem que estar gerindo muito bem. Então, assim, é muito bonito cuidar do outro, sim, é maravilhoso e é o meu propósito de vida, cuidar de pessoas. Mas isso tem uma questão financeira atrás disso, obviamente. E para qualquer negócio ficar em pé e se estabelecer em pé no mercado, ele precisa estar bem financeiramente falando. Com certeza. Então eu botava metas. Sabe que hoje em dia eu fico muito preocupada, que eu dou muita consultoria de gestão empresarial, né? E eu fico preocupada que tem empresas onde a folha de
pagamento é gigante e a empresa não tem um capital de giro preparado para aquilo, sabe? Muito preocupante. Então a empresa vive pedindo emprestado e nunca tem um capital saudável para manter aquele negócio, sabe? E tem muitos empresários aqui no Rio Grande do Sul assim. É muito complicado isso, porque uma hora essa bola de neve, porque isso se torna uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Então, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a empreender, tá? Que foi um momento muito de corte, assim, porque meu marido é empresário. E eu era uma pessoa que, assim, eu ganhava X e eu não guardava. E eu dizia, não, mês que vem vai entrar mais, e minhas metas, e eu sempre fui muito de meta, e eu sempre cumpria as metas. E aí eu falava, não preciso guardar, porque mês que vem vai dar tudo certo. Não tinha sem caixa. Mas eu nunca pedi dinheiro emprestado, sempre se pagou e sempre sobrava, mas assim, eu gastava enlouquecidamente. Ia lá e comprava tantos sapatos, tantas bolsas, enfim. Resumindo pra ti, conheci meu marido empresário, e enfim, e aí ele falou assim, Caiane, é impossível isso, tu precisa começar a guardar, porque se estourar de novo uma pandemia, se estourar uma enchente, e aí como é que fica? Daí eu falei, não, olha só, na pandemia, vou te falar, na pandemia eu trabalhei muito, sabe como? Eu criava pacotes que se chamava kit pós-quarentena, e eu vendia pela internet. E as pessoas, meus pacientes adquiriam aquele pacote. Olha que bacana, gente. Os pacientes adquiriam aquele pacote e quando reabrisse a clínica, eles iam fazer o tratamento comigo. Olha que legal. E aí eu consegui ter o giro naqueles meses, entende? Que era lá, em fevereiro, março de 2020. Mas contou com a sorte daí, né? Mas tu sabia que dava certo, porque tu tinha clientela. Tinha. E eram pessoas que confiam em mim e estão sendo... Imagina, essas pacientes já vêm comigo há uns 8 anos. E elas falaram assim, não, a gente confia em ti e vai quando voltar e tal, então a gente vai te antecipar isso e nananã. E aí me manteve. E aí ele falou, não, isso daí não tá certo, tu tem que começar a guardar. Tu tem que começar a guardar. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou... E quando a gente começa a planilhar o que a gente gasta... Eu planilhava tudo. A gente tem noção do nosso gasto. Sim. No quanto dinheiro a gente dá para os outros enriquecer. Verdade. Né? Porque mulher, a gente dá muito dinheiro para os outros enriquecer. A gente tira da gente para comprar 10 sapatos que a gente usa 2. Sim. Né? Porque mulher é assim. Dessa forma. Né? E aí agora tu tem o capital de giro. Tenho capital de giro. E aí ele falou assim, não, tu tem que guardar pelo menos 1/3 do que tu ganha. 1/3 tu tem que guardar. E aí eu comecei a guardar. E hoje todo o final de mês eu deixo o giro do mês ali, que eu boto estipulo um valor e tiro o meu Prolabore, que aí fica para minha pessoa física, sai da pessoa jurídica, vai para pessoa física. Meu salário é X, então eu passo meu salário para lá, pago tudo dessa conta física e meu capital de giro, ele fica ali. Claro, o capital de giro, ele fica aplicado, tudo aplicado, o que eu guardei, ele fica aplicado para ficar fazendo rendimento, mas ainda assim tem um capital de giro inicial do primeiro do mês sempre. Ai, que bacana. E aí fica ali. E aí, assim, isso daí foi girando de maior tranquilidade. Por quê? Porque daí eu não trabalhava sob pressão de fazer. Não, eu sei que se agora tá tô tudo tranquilo. tudo certo, se não foi tão bem aqui, eu tenho para cobrir aqui, não preciso pedir nada, mas ao mesmo tempo eu estabeleço sempre metas e sempre questões também anuais, sabe? Eu comparo o abril do ano passado com o abril desse ano. Qual é o crescimento que eu tive de faturamento, de atendimento, de tudo. E aí tá numa constante crescimento, assim, e foi o momento que eu disse assim, não, eu quero mais, porque eu já cheguei num teto de ganho, eu não consigo atender mais do que isso, não tem como mais eu atender mais do que isso, e eu preciso ganhar mais. Como que eu vou fazer para ganhar mais? E uma coisa que eu amo e sempre quis fazer, medicina. Tá, mas o que tu quer ser sendo médica? E eu falei assim, cirurgia plástica. Todo mundo falando, tu vai ser dermato. Na faculdade dizem, tu vai ser dermato. Não, eu trabalho com pele, na verdade um complemento. Eu sempre digo assim, eu tô fazendo medicina muito tranquila, porque não é isso que
paga as minhas contas. Hoje o que paga as minhas contas e me dá uma vida boa é a né, biomedicina. É a biomedicina. A biomedicina é a provedora de tudo que eu tenho que hoje. Hoje em dia a parte de biomedicina e cirurgia plástica e a área da beleza tá no topo, né? Tá no ranking, né? Sim, assim, do Brasil. Eu vou te dizer que agora em março... São as áreas que mais crescem. Sim, agora em março eu estava nos Estados Unidos, em Miami, fazendo um congresso lá de harmonização facial. E as americanas, elas querem ter um corpo e um rosto de brasileira. E tu não tem noção de quantas... Somos referências. Para americanas, somos referências. E tu não tem noção de quantos médicos... E tem um bairro lá em Miami que é de cirurgiões plásticos. Olha que legal. Os médicos estão indo do Brasil para lá para operar as americanas. E aquilo ali me deu um start, assim, ó. Eu quero isso. Tu sabe que... Depois a gente vai conversar. Tu sabe que eu dei uma aula para os peruanos que estão aí, que eles vêm para cá fazer residência, porque no Peru, quem entra para a área de cirurgia orofacial começa a errar e matar pessoas. Então, tem uma lei no Peru que eles são obrigados a virem para o Brasil fazer residência aqui. Que bacana. E a minha aula foi sobre tecnologia e inovação e gestão na área da saúde. Perfeito. Né? Para quem porque a maioria são empreendedores, tem a sua clínica. Sim. E aí eu perguntei, alguém tem Prolabore? E daí eu perguntava pro tradutor, é Prolabore que fala? E não tinha o Prolabore. Não tem como não. Aí eu tive que explicar a gestão, a finanças, a gestão de pessoas, para quem quer evoluir o negócio, né? E aí eles com vários questionamentos, assim, que eu fiquei pensando, não é só aqui, é em tudo que é lugar do país, as pessoas não entendem de gestão, não entendem de finanças, principalmente. É que, na verdade, na faculdade eles não te ensinam gestão. Tu tem diante de 63 disciplinas. Tu aprende na prática, né? Tu aprende muito na prática, obviamente, mas assim, eu também te digo que tem que ter um pouquinho de um sanguezinho nisso, sabe? Eu digo assim, claro, tu consegue aprender e adquirir habilidades, né? Escutando uma aula, na tua prática, mas tu tem que ter esse espírito empreendedor, de tu ter, porque eu sempre digo, tem pessoas que não querem o seu salário certinho ali e tudo mais, ter uma vida mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais tranquila, porque sabe que vai cair na conta aquele valor. É diferente. É o ditado do medo paralisa, né? É o medo paralisa. Porque tu não sabe como é que vai ser, não. Porque assim, todo mês, no dia 1º, é R$0 no teu caixa. Né? E aí tu tem que batalhar o mês inteiro. Aí eu brinco, né? O dia 31 é o dia mais feliz, porque tu diz assim, cumpri a minha missão. Só que no outro dia, tudo de novo. Tudo de novo. E é uma constante desafio todos os dias, todos os meses. Porque tu não sabe quanto tu vai ganhar. Por isso que eu estipulo metas. Eu quero X salário. Então, eu vou batalhar para o X salário, eu tenho que pagar todas as contas e eu tenho que tirar meu Prolabore de X salário para botar na minha outra conta. E aí eu estipulei isso tem dado certo há 4 anos, né? Então... E o que tu indica para as mulheres, principalmente, que a gente está falando das mulheres também, empreendedoras, o que tu indica a pessoa que está fazendo biomedicina e quer começar a trabalhar, começou a faculdade de biomedicina, por onde que ela tem que começar para entrar no mercado de trabalho, para começar a faturar o seu dinheirinho? Tem que botar a mão na massa e eu digo assim, ó, a melhor escola é a prática. Então, daqui a pouco, muitas vezes tu não quer trabalhar numa franquia porque o salário de uma franquia não é, vamos dizer assim, alto para uma biomédica inicial. É porcentagem? Na verdade, não. Tem pessoas que trabalham com porcentagem sobre vendas e tem outras franquias que eles trabalham com o teu salário fixo, né? Mais porcentagem sobre as tuas vendas. Então, assim, é onde tu mais aprende. Muito. Eu brinco que hoje eu faço uma boca, se duvidar, em 15 minutos. Uma boca eu faço em 15 minutos. Quando eu comecei, eu fazia uma boca em 1 hora. De boca que ela já fez. Teve o mês das mães, numa franquia que eu trabalhava no mês das mães, a gente fez 60 bocas no mês das mães.
Então, assim, era uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aquilo ali foi me dando mão. E foi onde eu pratiquei. Quanto mais tu pratica, E a melhor boca é o que mais é procurado hoje? Não. Ou é o Botox em si? E o Botox, eu digo que é o pãozinho da padaria, sabe? O Botox sempre vai ser o pão da padaria, que é o essencial ali, sabe? Pra te dar o start pras outras coisas, tu procura primeiro o Botox. Aí depois tu vai fazendo as outras coisas, vai pegando confiança. E quem já tem a linha mais profunda, assim, na testa, qual é o tratamento? A gente pode descolar. Que os homens, né? Muito. Principalmente. Por causa que bastante expressão facial, né? Então a gente pode sim fazer algumas técnicas, a gente chama de hidrolift, que é bioestimulador de colágeno com preenchedor nessa região. Mas tem que tomar bastante cuidado, tem que ter uma técnica bem específica, porque é uma região de risco. Tem bastante. A gente é irrigado, né, de vasos, artérias importantes. Então tem que cuidar dessa região, mas dá para fazer daqui a pouco um preenchimento nessa área. E mesmo que a linha seja profunda assim na testa, sim, a gente consegue melhorar. Eu sempre digo suavizar, melhorar. Fazer com que ela desapareça, a gente precisa queimar essa pele. Aí a gente precisa fazer um ácido muito forte para queimar e vir pele nova embaixo. Senão, não. A gente consegue, eu sempre digo, o tratamento estético vai te melhorar, vai te suavizar. Não é uma cirurgia plástica que tu vai lá cortar e deu, sabe? Diferente, cirurgia plástica, tu corta, tira a pele e é isso. Resolveu, né? Diferente do tratamento estético, a gente melhora alguns pontos. Aqui no Líderes Futuristas, a gente conta histórias de superação, inspiração, e essa história é uma história que nos surpreende. Uma pessoa que fez fisioterapia, para depois a biomedicina, e agora está angariando a medicina, está 40% médica, para ser cirurgia plástica. Então, essa história é um grande case de sucesso. E, Kaiane, a tua inspiração veio de onde? Foi a vontade de cuidar de pessoas? A tua inspiração? De cuidar de pessoas. De cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E a tua família, tu teve um apoio, assim, da tua família no que tu queria fazer? Sim. Eu sempre digo, né, não é a parte financeira. Que às vezes a família não consegue nos ajudar financeiramente, mas só a motivação, né? Sim, a motivação. Eu sempre digo que o mais importante não é a parte financeira, né? É a tua parte emocional. O teu carinho, o teu afeto, a tua presença, e isso eu tive muito forte da minha mãe, da minha avó, da minha Dinda. Então, eu fui criada por mulheres. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, e que, querendo ou não, como eu não tive a presença do meu pai na minha vida, então eu sempre me propus a ter aquela capa de super mulher, e eu tinha que fazer tudo. Mulher Maravilha. E fazer tudo acontecer. E aí eu tinha na minha cabeça que era assim, ó, eu preciso vencer na vida. E como é que eu vou fazer isso? E eu vou levantar da cama todos os dias, agradecer a Deus pela minha vida e foi. Ai, que linda. É uma história que emociona a gente, porque mulheres guerreiras, mulheres, né, que buscam o seu desenvolvimento pessoal. E ela ela participou de um congresso em Miami. E eu queria que tu contasse pra gente como é que foi essa experiência do congresso em Miami. Vamos lá, você está me restabelecendo. Que tu, que é uma batalhadora, que lutou muito para estar onde está. Como que foi participar desse congresso em Miami? Foi muito bacana, né? Teve diversas técnicas novas e eu acho muito importante a gente ir em diversos lugares e países diferentes, porque culturas novas, e aí tu traz, que nem tu falaste, né? Tu vai trazer agora uma médica peruana, então a gente tem o quê? Um network de vários médicos de várias áreas ali compondo, e aí tem dentista, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, cirurgiões, então a gente, enfim, é uma equipe, eu nunca digo multidisciplinar, mas eu digo interdisciplinar, porque todas as profissões hoje, eu posso dizer isso com maestria, sim, todas as profissões são importantes. Todos fazem a sua contribuição diante de uma sociedade. Então, quando a gente consegue se ajudar, né, o paciente não é teu, o paciente é nosso. E quando a gente consegue ter um olhar interdisciplinar, cada um contribuindo com alguma coisa, foi o que mais eu trouxe desse congresso, é a parte interdisciplinar, o todo. Todos contribuindo para o bem-estar daquele paciente. E lá na ponta, quando tu iniciou a físio, você se imaginou fora do país, participando de
de congressos, de cursos e especializações? Sim. Sim, porque eu almejava Lá isso. na ponta, tu já sabia que eu tu queria. queria. Eu queria muito. E eu sabia que eu ia conseguir. Porque eu estipulava todas as vezes metas. Eu digo assim, eu sou a meta. O nome dela é meta. Meta a seguir. Qual é a próxima escadinha? É isso. E a biomedicina é uma área que tem o lucro, a lucratividade alta hoje em dia? A gente pode se dizer que sim, mas assim, ó, como qualquer área, tá? Banalizações, né? A gente tá vendo aí muitas coisas acontecendo, porque a cada semestre se forma uma penca de acadêmicos, né? De 6 em 6 meses vai pro mercado um monte de pessoas, e pessoas inexperientes que acham que já podem sair aplicando, porque durante a faculdade tu não aprende a fazer uma harmonização facial. Tu vai aprender depois com a tua prática, com diversos cursos que tu tem que fazer extras da faculdade. Tu não aprende a harmonizar ninguém na faculdade. Tu aprende isso depois. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vão cruas no mercado e aí elas fazem preços risórios, preços que não se pagam, preços que não pagam nem o produto, e a gente tem que cuidar o quê? Com a procedência desse produto, quem é que tá te aplicando e tudo mais. Se tu faz, eu sempre digo, se tu é do passinho certo, tu vai ter uma lucratividade, porque resultado a gente não se discute. Então tu começa a se... Porque a gente diz, os bons, os ótimos, eles se mantêm no mercado, né, e crescem. Os ruins, eles vão ficar um pouco ali, daqui a pouco eles estão no limbo, daqui a pouco eles já, não é pra mim, ganhar mal e não sei mais o que, tô fazendo botox a R$500, não dá, entendeu? Tu não paga o produto, é impossível isso. Então, assim, tu vai ter uma lucratividade bacana, muito boa, se tu gera resultado. Se tu gera resultado, o resultado é inquestionável e tu vai ter, sim, um bom salário, eu digo, qualquer profissão, tu consegue ganhar muito bem, se tu é muito bom no que tu faz. É verdade. E essa foi a entrevista aqui com a nossa doutora Caiane Vieira. Caiane, eu quero que tu deixe uma mensagem para o nosso telespectador em casa. Gente, persistam. Eu sempre digo que a gente tem que ser uma chave, tá? A gente tem que ter a palavra-chave. Chave vem de conhecimento, habilidades, atitude, valores e espiritual. A gente tem que ter a nossa corpo, mente e espírito alinhados, né? E a gente sempre agradecer a nossa vida de estarmos aqui e a gente sempre persistir nos nossos sonhos, que a gente vai conseguir, com certeza. E esse foi mais um Líderes Futuristas.